Rafael Costa, licenciado em Filosofia, mestre em Línguas, Literaturas e Culturas, escritor por opção, professor por profissão e hoje também aqui conosco para uma conversa que vai ser com certeza muito agradável. Rafael, eu ontem fiquei muito impressionada ao fim do dia, não te disse isso na altura, estou a dizer agora, fiquei muito impressionada com as conclusões que tu tiraste do momento que passámos em frente à Poça do Bacalhau, em que tu tiveste que escrever algumas coisas. Escreveste algumas coisas muito bonitas. Na altura eu não sabia que tu eras licenciada em Filosofia, agora já percebo. Sim. Estou a perceber muitas outras coisas. Esta coisa de fazer entrevistas assim um bocado, pronto, na corda bamba, tem também esta vantagem de descobrir as coisas no momento. É uma coisa muito importante. E de não perder a espontaneidade, porque se estivéssemos numa televisão estatal, de créditos firmados, eu teria estudado a tua biografia para falar de ti. Não estudei, mas falar de ti não é difícil, porque falar de ti é falar de uma pessoa que tem a vibração da simplicidade no corpo e na alma e que tem ao mesmo tempo uma profundidade estranha que nós não conseguimos perceber muito bem, mas que perpassa depois em tudo aquilo que tu dizes. E isso é bonito, é muito bonito. Eu conheci-te há 3 dias. Sim. E já tenho neste momento um profundo respeito por ti e pelo teu trabalho. Muito obrigado. E pelas coisas que conheço. E pelas coisas também, coisas que é mesmo o teu primeiro livro. Foi o meu primeiro livro, digamos assim, do ponto de vista literário, o meu primeiro grande amor. É, digamos, de alguma maneira, um desafio que eu pus a mim mesmo em ter arriscado publicar e também saber na altura se valeria a pena nós apostarmos na nossa escrita, naquilo que temos que mostrar a nós mesmos, aos outros e coisas é, no fundo, um reflexo de muitos anos que se passaram e onde eu, depois com a experiência da minha formação, simplesmente desenvolvi as muitas questões que nós pomos a nós mesmos na nossa vida e as muitas respostas que ficam por encontrar e que muitas vezes durante a nossa vida nós nem sequer as vamos ter. Tu és professor de Filosofia ou de Português? De Filosofia. De Filosofia. Achas que os jovens e os adolescentes de hoje se questionam mais do que tu te questionavas no teu tempo, ou menos? É uma bela questão. Eu acho que de alguma maneira dentro da cabeça estão as questões. Não existe talvez ainda uma sensibilidade talvez fruto da idade ou dos tempos que atravessam, que os colocam a refletir do ponto de vista da existência, da sua existência. No entanto, eu tenho a certeza absoluta que, motivados por uma ou outra circunstância, essas questões vão surgir. Não têm que ser necessariamente muitas questões, basta uma ou duas para resumir todas as outras que estão lá dentro. E, no fundo, é isso que com toda a certeza irá acontecer. Fala-me destas coisas. As coisas são, no fundo, uma tentativa que eu encontrei de, literariamente, procurar responder a uma série de questões, não só que eu ponho a mim mesmo, mas que tenho a certeza absoluta que também já muitas outras pessoas colocaram a si. Por exemplo, tenho um conto intitulado Lume, onde abordo a possibilidade de nós, por exemplo, seres humanos, podermos algum dia optar pelo anonimato, tendo a liberdade de não ser incomodado pelos outros, querermos nos esconder mesmo durante um tempo, não nos sentirmos, digamos, espicaçados ou estarmos completamente à vontade para sermos apenas nós mesmos e não termos aquela constância dos outros virem ter connosco, chatear-nos ou por qualquer coisinha. Simplesmente o facto de podermos estar a um canto e ali ficarmos connosco mesmo. Tu gostas de evitar as respostas que não sabes dar, mas tu sabes... Mas tu sabes dar as respostas todas. Eu acho que sei dar a resposta, mas contornando-a rotunda, muitas vezes. Talvez eu, no fundo, até saiba a resposta,
mas fascina-me muito dentro da resposta, ou melhor, dentro da pergunta, encontrar outras perguntas. Eu sou, do ponto de vista literário, muito influenciado por um autor português chamado Virgílio Ferreira. E na obra de Virgílio Ferreira, uma obra que eu admiro, o autor, diz que vê o seu romance como um romance-problema, uma vez que não coloca perguntas ao leitor, mas verdadeiras interrogações. E eu, de alguma maneira, acho que sou influenciado por esse estilo de escrita e eu deposito muitas vezes na história e através das personagens, digamos, um género de desresponsabilização do autor e procuro que o leitor encontre ele mesmo uma resposta. É claro que muitas vezes o livro ou a história vai tornar-se um enorme ponto de interrogação ou um enorme parênteses com reticências, porque muitas vezes eu deixo no ar o próprio desenvolvimento da história. Não concluo, por exemplo, que fim ou que qualquer coisa tenha acontecido àquela personagem. Não faço isso. E de alguma maneira até às vezes faço de propósito, porque a ideia é mesmo causar ali um impacto no leitor e ele como que folhear a página ou fechar o livro e ficar a pensar para si mesmo e dizendo, mas então, e o que é que aconteceu a esta personagem? E porquê é que ele não fez aquilo? Ou porquê é que ele fez aquilo? E é isso que eu quero, no fundo. Isso significa que o filósofo e o escritor andam mais ou menos sempre de braços dados. E isso é muito importante, porque a escrita também é um pouco isso. É nesses esconderijos que se escondem os personagens dos esconderijos? Talvez. Os Esconderijos foi um título que eu encontrei para uma base comum que é de nós, homens, seres humanos, muitas vezes termos conversas ditas sérias em momentos para os quais não pensávamos que aquela conversa ia acontecer. Momentos não são inoportunos, mas muitas vezes em cenários completamente inoportunos, como um simples café ou junto a um adro de uma igreja, decorrer e desenvolvermos uma conversa séria. E uma conversa séria que vai sempre à raiz da existência humana, dos problemas que nós tentamos, ou das tais perguntas a que tentamos responder. E de facto, o que acontece é que se calhar muitas vezes, e é, digamos que a estrutura de todas as histórias, embora sejam histórias diferentes, o que acontece de facto é que se calhar nós, muitas vezes, descobrimos nessas conversas coisas guardadas dentro de nós que se calhar pensávamos que já não estavam guardadas, tinham desaparecido e afinal não, estão lá bem soterradas. E depois aquela conversa pode muitas vezes desenterrar aquela situação e nós depois vivermos, bem ou mal, com o efeito de termos desenterrado aquilo. Eu muitas vezes dei esta metáfora gastronómica quando me pus a divulgar e a promover a obra. É um pouco como nós confeccionarmos uma sopa e pegamos na varinha mágica e estamos a passar todos aqueles vegetais e estamos completamente convictos que a varinha mágica cumpriu a sua função e que vamos ter um líquido soberbo. O que acontece é que de repente a sopa chega ao prato e nós colocamos lá a colher e encontramos ainda um pedaço de batata e perguntamos, mas a varinha mágica devia ter feito a sua tarefa e porquê é que não fez? Onde é que estava esta batata, digamos assim? Como é que ela surgiu aqui, quando eu pensava que ela não estava lá ainda? E no fundo é isto de esconderijos, circunstâncias que nós se calhar guardamos em nós mesmos e que pensamos que já estão de vez adormecidas, apagadas, e não, estão lá. Simplesmente guardadas a um canto e nós se calhar consciente ou inconscientemente pusemos-las a esse canto. E depois muitas vezes o que acontece é que então em determinadas conversas nós acabamos por perceber que acabamos de as desenterrar e depois saber viver ou não com esse efeito, saber se rapidamente chegamos ao paraíso ou se a nossa vida vai continuar a ser um inferno. É isso que são os esconderijos.
Tu nasceste em Lisboa, mas vives em São Miguel. O que é que aconteceu? Foi uma ocorrência normal ou foi um desejo teu, aconteceu e decidiste ficar? Há uma causa, que foi o facto de, na altura, eu ter querido alargar o meu leque de possibilidades de trabalho, uma vez que eu sou professor, e os Açores surge como uma oportunidade. E concorri, aconteceu, vim. Foi inesperado, de facto eu não contava vir aos Açores, ou estar nos Açores, mas acabou por acontecer e simplesmente, rapidamente percebi naquele primeiro ano que é, uma vez que eu, digamos, chego a São Miguel, que é um local especial, e depois perceber que não é só um local, é um de 9 locais, porque felizmente já conheço as restantes ilhas do arquipélago. E aí chegar a este somaio de que, de facto, este é um local mágico, não só pela sua beleza natural, mas por também tudo o resto. E no fundo, se calhar é isso que me faz prender aqui e estar aqui. E a ideia é ficar? Ou não há ficar? Ulisses, quando chegou à ilha, ficou, enfim, lá 10 anos e não contava ficar 10 anos. Eu, quando cheguei, contava ficar apenas 1 ano e já vai em 7. Não sei se, como Ulisses, vai chegar aquele apelo da saudade e do regresso a casa, não sei. Se calhar nós não temos uma casa, se calhar somos, no fundo, navegadores. E, para já, o que eu posso dizer é que estou aqui e quero estar aqui. Quem é que te inspira? Do ponto de vista literário? Sim. Sem dúvida, Virgílio Ferreira. É o meu autor predileto. E qual é o teu filósofo? Que eu talvez aqui mais transporte para os textos, ou do ponto de vista... Não, do ponto de vista global, qual foi o filósofo que te apaixonou? Que me apaixonou assim pela... Pode-se dizer que foi Santo Agostinho. Porque as suas confissões, uma obra entre outras, não é aparentemente uma impressão só teológica, é profundamente existencial, põe-nos literalmente a refletir sobre esta relação do homem com uma entidade a que se calhar nós damos o nome de Deus, mas não tem que ser necessariamente Deus, tem que ser o outro, e da necessidade de haver uma relação com o outro. De qualquer forma, estás nas Flores, vais voltar a São Miguel. Sim. Quais são as impressões que levas na alma? O filósofo Kant dizia que nós, para termos uma noção do sublime, necessitamos apenas de 3 elementos, que é o céu, a montanha e o mar. E acho que as flores levam-nos à essência desses 3 elementos, nomeadamente o mar. E a proximidade que esta ilha, aliás, todas as ilhas têm obviamente uma proximidade com o mar, mas aqui, sobretudo a cor, o azul, que eu acho que é um azul diferente de todos os azuis, e fascina-me, e leva-me e transporta-me para dentro dessa essência do sublime. É isso que eu levo desta Ilha das Flores, é a proximidade do conceito sublime. Enfim, vamos terminar com o Rafael uma conversa que não acaba. E não vai poder acabar aqui, nós temos consciência disso. Talvez um dia voltemos, em sede própria também a Costa Ocidental. Com certeza. Terminar uma conversa que vai acabar daqui a muitos anos, quando tiveres escrito muitos livros e quando saíres do esconderijo da tua alma para nos mostrares ainda melhor o Rafael que habita dentro de ti e que é seguramente um ser humano muito bonito. Muito obrigada. Obrigado eu. Boa noite, antes de mais. Prazer conhecer aqueles que quem eu hoje vejo pela primeira vez, e indo um pouco ao encontro daquilo que o Terry aqui pediu, não vos vou amassar com leituras de parágrafos das obras que escrevi, mas vou tentar transportar-vos do ponto de vista da ideia para dentro do livro. Ou seja, certa vez, e este é um exemplo, em Lisboa fui convidado, entre outros amigos, para irmos a um apartamento que fica ali para os lados de Santos o Velho, onde o senhor, um dono angolano, era famoso por oferecer uma bela cachupa.
E nós achámos curioso o facto de não só aquele apartamento, digamos, o pagar a um senhorio, mas como também subalugava o espaço, fazendo dele um restaurante onde oferecia a cachupa. E muitos gostavam de facto daquele espaço. E então nós lá fomos, grupo universitário, comer a cachupa, maravilhados, com todo aquele ritmo e sabores africanos, e claro, regámos bem aquilo que comemos. E entretanto, terminou a festa e aquilo era num quarto andar, deu-se o caso de eu ser uma das primeiras pessoas a descer as escadas. E quando desço as escadas, curiosamente, está uma rapariga a um canto, uma vez que era uma escada quase numa forma geométrica, está a um canto, e quando se dá o momento em que eu estou, portanto, a descer as escadas, a rapariga sai desse canto escuro, de alguma maneira, vem ter comigo e, sem dizer nem ai nem ui, dá-me um beijo na boca. Claro, galhofa, da parte dos meus amigos, sortudo, essas coisas todas, e quando ela acaba de me dar um beijo, tal e qual como não se apresentou, afasta-se para esse mesmo canto e só me diz: eu beijo bem, não beijo. Curioso. Pronto, aquilo tudo passou, desci as escadas, estamos já na rua, e eu depois, entretanto, penso, alto lá, nunca fui eu o beijado, porque ela beijava sim a imagem de alguém através de mim. E daí ela me ter perguntado se ela beijava bem. No fundo, ela não estava a confirmar comigo o beijo, mas estava através de mim a pedir uma confirmação àquele que a recusou. Ora, eu fiquei de alguma maneira magoado, porque fui usado, certo? Mas como jovem que era, foi um tipo de mágoa que me passou ao fim de 15 minutos. Segui a minha vida e o que acontece é, para vos trazer então para dentro do texto, aquela situação, como outras que nos acontecem ao longo da nossa vida, fazem-nos refletir, e a mim fez-me refletir neste ponto de vista. Se muitas vezes nós, quando estamos diante de uma pessoa, estamos verdadeiramente diante daquela pessoa ou da imagem de alguém que transportamos para aquela pessoa que está à nossa frente. E, por exemplo, essa é uma questão que eu transporto para um conto de um meu livro. E uma questão à qual eu não dou uma resposta, mas com o texto procuro dar uma resposta, e também o facto de não dar uma resposta significa que eu, de alguma maneira, dou ao leitor uma possibilidade ou possibilidades de eles mesmos procurarem também saber a sua resposta, e talvez eles depois numa conversa comigo dizerem se há uma resposta. E no fundo é isto a minha literatura, um enorme reticências, digamos assim. Não há uma resposta definitiva, mas há simplesmente uma grande interrogação lá posta, e eu apenas procuro, através das personagens, explanar as muitas tentativas de resposta a essa questão. E é isto, no fundo, aquilo que eu trago ao longo de todos os meus livros. É esta demanda que nós, seres humanos, temos diariamente ou semanalmente ou pontualmente na nossa existência, de procurar responder a qualquer coisa que diz respeito a nós mesmos. Muito obrigado. O meu pai sentados na varanda do pequeno apartamento. O meu pai com um embrulho na mão. Tenho um presente para ti. Quero ver. Espera. Quero ver. Espera. Controla a tua impaciência. Quero ver. Toma. Abre devagar. Eu a rasgar o papel de embrulho impacientemente. Os sapatos de bola e cor-de-rosa são para te dar sorte. Vou ser a melhor bailarina do mundo!